Olá, pessoal. Professor André Almeida. Vocês estão aí na aula 8 do curso Filosofando, na Escola de Filosofia e Pensamento Crítico. Vamos falar um pouquinho sobre a aula de hoje. Hoje nós vamos ter aí a nossa aula número 8, tratando da questão de natureza e cultura. Eu vou pedir a todos que compreendam o seguinte. Essa aula a gente vai usar algumas fotos que são fontes para a gente compreender o período histórico, falar um pouquinho sobre como se desenvolveu esse período. Então, eu não indico para as pessoas que têm sensibilidade a momentos que são tensos, principalmente do processo de colonização que se deu pelo rei Leopoldo II da Bélgica em relação ao Congo. Então, se você é uma pessoa sensível a alguns temas, então não indico que você vá até o fim nessa aula. Pare por aqui. Mas não é nada assim que vai mostrar que não estejam nos livros didáticos. Então, já é um material que já permeia, né, livros didáticos de história, por exemplo. Enfim, mas se você tiver sensibilidade, fique à vontade e aí você vai para a próxima aula que vai ter aqui na escola. Ok, vamos lá então. Então, nosso tema é natureza e cultura. Natureza e cultura. E nosso tema vai ser Tarzan. E quando nós falamos de Tarzan, como tem muitas versões, nós estamos falando de Tarzan, a Lenda, que é o filme. Reflexões filosóficas sobre a essência e existência, que é o que a gente está tratando aqui. Então, no período anterior, nós tratamos da obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, e o personagem Jean Valjean nós exploramos no sentido de entender se, por meio da cultura, o ser humano pode se modificar, porque Jean Valjean é um ex-presidiário, ele pegou 5 anos de prisão por roubar pão para os seus sobrinhos, e com isso ele foi parar, o pão nem era para ele, era para os filhos da irmã dele, e ele vai parar nas galés, na prisão, e fica 5 anos. Quando ele chega lá, por conta das tentativas que ele tem de tentar fugir, ele acaba completando aí a ter saído 19 anos de prisão. E nós falamos sobre a trajetória de Jean Valjean até chegar ali quase no final do livro. Hoje nós vamos utilizar o personagem Tarzan de forma didática, ou seja, para que vocês possam aprender e para que eu possa ensinar. Só que eu vou utilizar o personagem Tarzan de forma que eu possa fazer um contraponto a Jean Valjean. Então, entenda, é uma releitura da obra Tarzan apenas para que você entre nessa proposta da gente de discutir natureza e cultura. O papel da natureza na formação do ser humano e também da cultura. A questão da essência e da existência. Se nós temos uma essência antes de vir para esse mundo e essa essência permanece em nós, ou se nós não temos essa essência e nós somos lançados aqui nesse mundo e à medida que nós vamos vivendo, a gente vai fazendo o processo de construir a si mesmo. Ok, com base nisso, então, nós estamos discutindo a questão da antropologia filosófica. Antropo quer dizer homem, logia quer dizer estudo. Então, estudando o ser humano a partir do meio que ele está inserido, fazendo reflexões nesse sentido. Certo? E aí o problema que se põe para a gente é esse aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês, ficar melhor para vocês acompanharem. Tarzan representa a ideia de que a identidade humana é determinada pela essência, nesse caso, natureza, ou seja, como ele é por sua constituição biológica e instintos naturais, ou pela existência,
nesse caso a cultura, sendo moldado pela experiência e influência da sociedade? Qual dos dois? Aí, nesse caso, é a natureza ou é a cultura? Ok. Nesse sentido, como essa dicotomia, ou seja, essa divisão em dois, que é, no caso aí, natureza e cultura, ou, se você preferir, essência e existência, como essa dicotomia entre essência, no caso, natureza, existência e cultura, reflete o conflito de identidade que ele vive ao tentar conciliar sua vida selvagem com a da civilização. Então, assim, é isso. O problema nosso, o problema é que nós vamos tentar hoje falar um pouquinho sobre isso. Só que o Tarzan, o filme que nós estamos pegando como proposta aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, mas bem pouco, só para você se situar. O Tarzan, ele se passa, esse filme Tarzan a Lenda se passa no Congo, na maior parte do tempo. Período em que o rei Leopoldo tomou para si esse território. Nesse sentido, então, nós vamos ter que explicar o contexto, porque não fica muito explícito, não fica muito evidente, apenas passa lá nas legendas explicando rapidamente, depois começa o filme, e aí daí para frente são flashes que passam rapidamente. Como esse enredo maior casa com o próprio Tarzan. Então nós vamos explicar isso também aqui, a questão do período aí, que a gente vai classificar aqui como o fantasma do rei Leopoldo. E aí, para você entender, você tem que se situar da seguinte maneira. A história em que Tarzan está inserida é tão importante quanto a própria história do personagem. Beleza? É nisso. E aí eu vou pegar você pela mão, vou te dar a chave para você poder entrar aí em mais uma obra que é clássica. Obras clássicas da literatura mundial. Mesmo que a gente tenha aqui uma visão de crítica, de falar um pouco sobre essa questão, do seu lado mais de reflexão do campo filosófico mesmo. Beleza, então vamos lá. Aqui nós apresentamos o problema. Vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, curta, porque isso ajuda bastante a gente a chegar a outras pessoas que também gostariam de ter esse conteúdo, mas não tem acesso, porque sequer sabe que esse canal veio a existir. Então, ajude a gente nesse sentido e mande também esse material para as redes sociais, para que as pessoas possam ter acesso à filosofia gratuita. Então, novamente, se inscreva no canal, ative o sininho e curta a nossa página. Beleza. Falado esse ponto, gostaria de enfatizar que nós temos também um grupo do WhatsApp, grupo esse que está praticamente, daqui a uns dias, vamos estar lotados, e você vai entrar nesse grupo. Você vai entrar nesse grupo agora. Você vai pegar o seu celular, apontar para esse QR Code aí que está aparecendo na sua tela e entrar no grupo, que é a Escola de Filosofia e Pensamento Crítico, lá no grupo do WhatsApp, para que você possa dar pausa aí agora, pega esse celular, aponta aí para esse QR Code, entra no grupo, beleza? Voltando aqui, essa aqui é uma edição do livro Tarzan, lançado aqui pela editora Zahar, e tem nessa versão aí do livro comentários e ilustração. Então, o livro aí é de Edgar Rice Burroughs. Lembrando que Tarzan era lançado de uma forma bem mais simples, que era o que a gente chama hoje de gibi, em vários, né? E esse livro aí da Zahar, ó, Zahar, você falar aqui para Zahar aqui que se quiser mandar um exemplar para a gente, vamos ficar muito agradecidos, viu? Pode mandar aí quem está fazendo propaganda do seu livro.
E ganhou absolutamente quanto? Zero. Ganhou nada para fazer essa propaganda desse livro. Mas, enfim, e eu acho, inclusive, o preço um pouco salgado. Talvez eu perdi meu livro agora, que eu falei que o preço está um pouco salgado. Mas, enfim, se for comprar, essa é uma edição interessante aí para vocês terem acesso à obra. Beleza. Avançando aqui na questão. Deixa eu só colocar aqui para vocês acompanharem. Um aluno perguntou certa vez o seguinte. Deixa eu fazer ficar mais amplo para vocês de olho na tela. Tarzan, Senhor das Moscas e Náufrago tem alguma relação? Veja, toda a obra, então Tarzan veio primeiro, é muito, 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 muito conhecido. Então, assim, quando a pessoa vai escrever um livro, mesmo que ele não faça uma cópia, ele vai partir das obras clássicas que ele conhece, ou das obras que ele conhece. Então, assim, é lógico que tem uma influência, mas não são a mesma obra, são histórias diferentes, com personagens diferentes, etc. No caso aí do Senhor das Moscas, são crianças. Não, o avião cai com adultos e crianças numa ilha, só as crianças sobrevivem e essa se divide em dois grupos. E daí vai o enredo da obra, que inclusive faz uma crítica muito maior, viu? Faz uma crítica aí à questão do momento que está ali entre o sistema capitalista e, do outro lado, o socialismo na Guerra Fria. Então, a divisão das crianças faz essa alusão. E Náufrago é com o nosso ator Tom Hanks, ele vai parar numa ilha e lá ele tem que sobreviver até conseguir retornar. Tanto em Senhor das Moscas quanto em Náufrago, essas pessoas levam para o local que vão o conhecimento que elas têm até ali. Então, apesar de estarem numa ilha, cada um dentro do seu grau, porque são crianças, o outro são pessoas adultas, é uma pessoa adulta, que Tom Hanks fica sozinho. Eles vão resolver de acordo com o que eles já sabem, com a cultura que eles têm. No caso Tarzan, aí difere um pouco, porque ele já vai ser criado por macacos e ali na selva. E no caso das crianças, eles vão parar nesse local, assim como em Náufrago. Só que um é criança, o outro é adulto. Um é um livro, o outro é um filme. Mas tem também um filme do Senhor das Moscas, caso você tenha aí uma certa preguicinha de ler, tem o filme aí, Senhor das Moscas, que, a meu ver, está muito próximo aí do enredo do próprio livro. É até bom você assistir, que você vai ver uma adaptação muito, muito boa do Senhor das Moscas. Mas, enfim, então, essa é a diferença. Então, assim, Tarzan, ele não foi... Ele estava na Europa e veio para a selva. Não, ele é criado por primatas ali, ele vai crescendo. Só que é interessante, porque na história de Tarzan, vou pegar aqui Tarzan a Lenda, que é o que a gente está tratando. Na história de Tarzan a Lenda, o Tarzan já aparece no continente europeu, bem adaptado. Se você não acompanhar o filme, você acha que é outro personagem, porque a gente está acostumado no filme Tarzan, ele já na selva, então mostrando a morte dos pais, depois ele fica sozinho, etc, etc, etc. Tem várias adaptações também de Tarzan, inúmeras, inúmeras, inúmeras. Mas enfim, então, não, ele começa já no continente europeu, bem vestido, fala em inglês de forma bem fluente. Isso passa uma perspectiva eurocêntrica de que, poxa, o europeu esteve lá entre os primatas e voltou para o continente europeu, não perdeu a sua essência, que é aquilo que ele
tem, que é ser europeu. Então, é uma obra extremamente eurocêntrica, ou seja, coloca a Europa no centro. E a partir dali é que vai vendo as populações, e é a partir dali que vai sendo retratado as populações. Então, também é um filme cheio de clichês. Clichês para todo lado. Tem tanto clichê que você não dá conta. A questão daquele dualismo entre bem e mal, onde no final aquele que faz papel, entre aspas, de vilão, vem a sucumbir, e o herói que passa por uma série de problemas vai resolvendo um a um até no final ficar com a mocinha, nesse caso aqui é Jane, e os dois são felizes, não vou dizer para sempre, porque Tarzan sempre tem continuação aí. Deu crise no mercado, lança Tarzan de novo. E esse formato, o que é formato? Essa forma, ela é muito vendável. Por quê? Porque transforma o filme em uma mercadoria para atender interesse de mercado, e o próprio leitor passa a ser esse consumidor que não se preocupa com os problemas que ele tem na realidade. Ele olha a obra de arte, aquilo, e a obra de arte que cria um mundo melhor para ele, mais conformado, mais adaptado, menos questionador. Ah, é esse mundo que é o mundo do nosso Tarzan. Nesse sentido, o filme Tarzan, ele é uma, deixa eu usar um termo aqui, ele é uma mercadoria de sucesso. Por quê? Porque ele é vendável. Você você consegue fazer com que essa receita de bolo de Tarzan sirva para diferente época, para diferentes públicos. Por quê? Porque ele agrada no sentido de que, olha, é um homem europeu branco que é superior, então agrada a, a um público do continente europeu. Quando Tarzan vai em 1999 para a Disney, agrada crianças, que pega um público ainda mais amplo, no sentido de ser um desenho animado. E Tarzan já foi filme, Tarzan já foi série, Tarzan já influenciou novelas, minisséries, enfim. Então, em termos de mercadoria, faz com que o sujeito caia no gosto médio, no gosto medíocre, no sentido de que é uma história que não incomoda. Os personagens são personagens bem delimitados para agradar a grande massa. Nada de retratar transformações, e os conflitos sempre se dão girando em torno dos indivíduos e não em torno de um problema social, no sentido de que, mesmo que Tarzan tenha como plano de fundo um processo de colonização brutal, como foi do rei Leopoldo da Bélgica, realizado no Congo, quando você vai para a obra, isso fica mal passando, isso fica de escanteio, isso vira nota de rodapé. O que importa é a relação de Jane com Tarzan. Beleza? Entendeu como é que a indústria cultural ela massifica uma ideia até que você não entenda, porque essa é a ideia, que você não compreenda que ali existem relações sociais para além do que aparece. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos pegar esse enredo de Tarzan, nós vamos trazer, tirar ele do fundo lá, do fundo das cortinas, trazer ele à tona para você ver o que realmente foi esse processo na época que retrata ali Tarzan a lenda. Beleza? Por enquanto é isso. Então vou pegar você pela mão e nós vamos avançar, ok? Então aqui só para lembrar a todos, a gente já fez a questão dos Miseráveis, estamos agora na obra Tarzan.
E aí a gente vai sempre estar falando um pouquinho da diferença entre humanos e animais. E vamos ter uma aula de filosofia para falar um pouquinho de essência e de existência. Também vamos falar um pouco sobre, mais na frente, sobre a psicologia de Pavlov, de forma introdutória, a psicologia de Skinner, que é a psicologia do estímulo-resposta behaviorista. Mas hoje nós vamos nos concentrar aí em alguns diálogos sobre Tarzan. Ok, certo. Então, Tarzan, ele foi lançado em 1912. Aqui está a lista, depois de 1912, quando foi lançado, quais são os anos, e aí tem o título original, dado por Edgar Rice Burroughs, e tem aqui o título que foi colocado no Brasil, tem um título que foi colocado em Portugal, e aí tem um ano que foi publicado. Beleza? Certo. Aqui é a capa de um fascículo de Tarzan, e aqui do outro lado é a obra de Adam Hochschild, o fantasma do rei Leopoldo. Essa obra ela saiu pela Companhia das Letras, mas hoje não tem, está esgotada. Está esgotada. Então, Companhia das Letras aí, ó, necessário que vocês relancem o livro aí. É necessário que vocês relancem o livro. Esse livro é fundamental para compreender o genocídio que se deu no Congo. Não lançar esse livro é contribuir para que as pessoas não saibam, não tenham conhecimento, para que as pessoas não possam avançar e entender como foi o processo de expansão do capitalismo na busca de novos mercados, fazendo com que populações como as do Congo fossem vítimas brutais ao ponto de perder praticamente 50% da sua população. Então, não colocar esse livro em circulação contribui para passar uma espécie de borracha da história e que as pessoas continuem sabendo das mazelas que aconteceram em África. Então, esse livro, da última vez que eu vi na Amazon, estava R$ 500. Quem tem dinheiro para comprar um livro de R$ 500? Quem? R$ 500. Enfim, então a Companhia das Letras aí tem que fazer um processo importantíssimo de reeditar esse livro e colocar à venda de forma mais barata. Lembrando que muitas das fotos que nós utilizamos aqui, como estão nessa obra. Então, eu indico aí para vocês, para que vocês possam estar conhecendo melhor aí a história. Certo? Então, deixa eu só chamar a atenção para uma questão aqui, que é o seguinte. Lá no início dessa aula, nós mostramos essa imagem aqui para vocês, que são são fotos de pessoas que tiveram suas mãos decepadas. Essa foto é de Alice Harris e nós vamos falar um pouco mais dela à medida que essa aula se desdobrar. Ok? Certo. Deixa eu só avançar aqui para que a gente possa retomar a nossa aula. Ok. Aqui é a imagem do filme Tarzan, a lenda de Tarzan, e traz embaixo assim, humano, selvagem, fazendo esses dois polos aí. Já aqui é uma foto do desenho da Disney, animação de Tarzan. Esses dois aqui, em termos de mercadoria, foram muito, porque o que importa quando uma obra de arte é mercadoria é vender. Em termos de venda, ambos são um sucesso. Então, só para vocês terem ideia aqui, o Tarzan de 1999 da Disney, sua arrecadação chegou a 448 milhões de dólares pelo mundo.
Então, esta animação da Disney é uma das versões mais icônicas e lucrativas de Tarzan. A combinação de uma história envolvente e, além disso, tem a música de Phil Collins e uma animação bem produzida fez com que o filme fosse um grande sucesso de bilheterias, além de ser um marco na década de 90 para a Disney. Aqui já é Tarzan a Lenda, 2016. Sua arrecadação se aproximou em 356 milhões de dólares mundialmente. Repare que aqui 448 milhões de dólares, aqui 356 milhões de dólares. Então este filme, estrelado por Alexander como Tarzan e Margot como Jane, foi uma versão de Tarzan. Embora não tenha alcançado os números da Disney de 1999, o filme teve uma recepção mista, mas ainda assim arrecadou uma quantidade considerável. Considerado não, o filme foi um sucesso em termos de bilheteria. Aqui é uma foto do fascículo de Tarzan, mostrando aí como era. A gente consegue esses fascículos, só que são muito, muito caros para comprar. É mais para colecionador. E tem uma obra, um documentário chamado O Fantasma do Rei Leopoldo, que tem lá na Amazon Prime, que vocês podem assistir, falando como foi a ocupação do Rei Leopoldo no Congo. Então, falando da história conturbada, da exploração econômica que a Bélgica fez lá no Congo, como foi horrível os crimes coloniais que foram feitos no Congo. Então, uma história brutal. Então, tem aí 1 hora e 42 minutos, é de 2006, mas eu não recomendo. Aqui coloca 14 anos, não recomendo para menores de 18 anos. Então, tem que ter 18 ou mais para poder assistir esse documentário. Muita imagem pesada, então, for assistir, tem que assistir assim, seja maior, na minha concepção, né? Aqui é um artigo que eu indico para vocês, só digitar lá no Google, que vocês vão encontrar um rei belga contra um cônsul britânico. E aí vocês podem colocar lá e dar uma lida, vai ajudar vocês aí a compreender esse contexto conturbado que nós estamos tratando aqui, beleza? Certo. Aqui, só para falar um pouquinho sobre essa questão, tem esse livro aqui, Dividir para Dominar, que retrata aí a partilha da África de 1880 a 1914. Lembrando que em 1914 começa aí a Primeira Guerra Mundial, por conta dessa tentativa das potências europeias buscar novos mercados, e aí alguém sempre acha que saiu perdendo. Enfim, então, tivemos a Primeira Guerra Mundial a partir de 1914. Aqui, o que nós temos é o mapa, no mapa, o continente africano, e repare que em rosa você tem o Congo belga. Aqui é a Conferência de Berlim, onde foi dividido a África entre os países da Europa, mas a própria África não estava na Conferência de Berlim. E o Congo passou a ser uma propriedade privada de Leopoldo II. Ele dizia que estava fazendo uma missão. Com isso, outras potências europeias foram dando consentimento para que ele explorasse, sem saber que essa exploração não era no sentido de levar, como é que se coloca, levar algo benéfico para as comunidades. Não, era justamente dizimar as comunidades até trabalhar até a exaustão, certo? Então, é isso. Nesse sentido, deixa eu colocar aqui para vocês o slide, para vocês darem uma olhadinha de novo. Nesse sentido, nós temos aqui o mapa em azul, com pontinho vermelho ali é a Bélgica, e do lado de cá é o continente africano, com esse vermelho mais acentuado,
o Congo. Lembrando que, para que o Congo, que colonizou a Bélgica, chegar no tamanho, não é nem do continente africano, olha só o que eu estou dizendo, para a Bélgica chegar do tamanho do Congo, que é esse vermelho mais acentuado, teria que crescer 77 vezes mais. Repito, 77 vezes mais. Por quê? Porque a Bélgica é bem pequena e o Congo é um território vastíssimo. Também muito rico em marfim, muito rico em borracha, muito rico em madeira, e entre outras coisas. E tudo isso o rei Luís Filipe II soube explorar muito bem. Certo. Aqui nós temos o rei da Bélgica e ao lado, mais uma vez, o mapa aí demonstrando o território congolês que ele passou a ser uma propriedade privada do rei Leopoldo. Essas obras aqui também são importantes. A gente tem o filme Apocalipse Now, que não se passa no Congo, se passa justamente ali no Vietnã, e com Ford Coppola aí na direção. E aqui ao lado nós temos Coração das Trevas, de Joseph Conrad, falando desse processo de entrada dos europeus nesse processo de neocolonial, tentando fazer da África e do Congo um território de nova colonização. Lembrando que nós estamos aí com o capitalismo tentando se expandir o máximo possível. Então, está em busca de novos mercados. Mercados esses que muitas vezes não é que eles iam vender, mas é que eles iam ter matéria-prima, vão extrair matéria-prima para poder fazer as suas mercadorias. Beleza? E nós temos também essa obra aí, que é um documentário, Racismo, Legado Selvagem. Também aparece Racismo, a História. Então, assim, a história do racismo, traduzindo para o português. E são três capítulos. O primeiro vai falar sobre o poder do dinheiro, o segundo, os impactos fatais, o terceiro, um legado selvagem. No total, tem 176 minutos. Foi um documentário produzido pela BBC para o ano de 2007, em comemoração do bicentenário do ato contra o comércio de escravos de 1807. Então, a estreia foi em 22 de março de 2007. Se você não conhece, é bom você ver os 3 capítulos. Aqui, tirei aqui um print do primeiro capítulo, tem no YouTube. Então, Racismo e História, parte 1, A Cor do Dinheiro, documentário BBC. Aqui, Racismo, uma História, episódio 2, Impactos Fatais. E aqui eu tirei um print do que estava passando lá. E aqui, do capítulo 3, Racismo, uma História, parte 3, Um Legado Selvagem. Dá para você assistir, se você se interessa. O ideal é você assistir os três. Mas se você assistir um depois do outro, eles são interdependentes. Se você assistir os 3, lógico, vai ajudar você a compreender melhor o tema. Mas não é necessariamente seguir a ordem cronológica. Por quê? Porque eles vão tratar, eles vão tratar de um tema que você vê aquele capítulo específico, ele se abre e se fecha em si mesmo. Beleza? Então, essas aqui são sugestões que eu penso que são fundamentais. Então, assim, como eu falei para vocês, Tarzan se passa em um período em que a Bélgica acabou colonizando o Congo. E aí eu estou falando Tarzan, a lenda, ok? Esse período, você tem, no campo da história,
o rei Leopoldo mandando Stanley. Engraçado, tem um copo chamado Stanley. Quase isso mesmo. E aí ele vai para o Congo e ele, lógico, com outros homens europeus e começa a explorar os nativos. Consegue enganar os nativos de forma para fazer trabalho forçado com eles mesmos, ao ponto de alguns até morrer. Então, assim, aí do lado ele está com. É colocado lá na foto como seu criado, né? Um termo extremamente pejorativo, horrível para gente que dá aula de história, que mostra a tentativa dele. E olha como é que ele tira a foto. Ele tira a foto em posições que ele pareça superior. Então, com a arma na mão, segurando a arma sentado na outra. E as pessoas que aparecem, inclusive a criança, é retratada como seu servo. Ok? Beleza. Aqui é o território do Congo. Território do Congo belga, diga-se de passagem. Veja, acreditava que nesse período o homem branco tinha uma missão civilizadora. Então ele ia levar, abre aspas, a civilização, fecha aspas, para os povos primitivos. Então, assim, toda aquela carga iluminista que tinha a crença de que a humanidade, através da razão, ia melhorar, através da educação ia melhorar, toda aquela carga acaba colocando para si uma missão para o homem branco de levar essa civilização para outros povos. O que acontece nessa forma de ver? Primeiro, tem a questão como se as populações passassem por um processo de evolução. Se passa por um processo de evolução, tem sociedades que são mais evoluídas, outras que são menos evoluídas. As sociedades que são evoluídas geralmente é posta como as europeias, e as menos evoluídas, todas as outras que não são europeias, tirando, lógico, os Estados Unidos da América. Nesse sentido, então, essas pessoas achavam que tinham direito de mandar para esse território homens que faziam nada mais nada menos do que colonizar esses espaços e mandar riqueza para a Europa. Com isso, nós temos uma espécie de darwinismo social, ou seja, a crença de que a sociedade passa por uma evolução e que todos têm que passar por essa evolução, e aqueles que não passaram ainda por essa evolução, elas são primitivas, atrasadas e precisam de alguém que pegue para si essa missão de levar as boas novas para esses povos primitivos. Lembrando que eu estou usando o termo primitivo aqui para você compreender o conteúdo, mas é um termo extremamente cheio de problemas dentro do campo da antropologia. Ok, então, beleza. Essa era a crença de que, com isso, criou-se uma forma de dizer que existia um fardo que o homem branco carregava para levar para essas comunidades. Então, ele ia levar o fardo do homem branco. Então, é pegar um peso assim e colocar sobre as costas do homem primitivo para ele aprender a viver. Enfim. E aí, com isso se deu grandes e grandes e grandes. Olha essa imagem. A mulher branca, escrito civilização. Do outro lado, você tem o homem nativo. E está escrito assim, não é que ele defende, né? É uma visão eurocêntrica, a visão do próprio europeu. Barbárie. Ambos no cavalo branco. Atrás da civilização tem
homens brancos com armas. Na barbárie você tem homens com arco e flecha. E atrás da mulher tem homens feridos. E aos seus pés também tem nativos que está morto, está ferido. Mais à frente tem, entre a mulher e o nativo, tem alguém caído, que provavelmente esteja morto. Então, essa é a civilização, ou seja, por onde ela passa, ela sai matando aí os nativos. Mas havia a crença que isso aí é uma missão de que está fazendo bem para essas populações. Certo? Então, quem foi o rei Leopoldo II? O rei Leopoldo II, que é o rei da Bélgica, ele acabou explorando o Congo de forma brutal durante o período em que a bacia do Congo foi uma propriedade pessoal sua, como se fosse um quintal. E esse período aí vai de 1885 a 1908. Então, assim, você teve uma violência extrema, exploração do trabalho forçado e uma exploração intensiva dos recursos naturais da região, que até hoje o Congo não se recuperou. Certo? E aqui, para a gente lembrar sobre o fardo do homem branco, vamos ler esse poema aqui. Tomai o fardo do homem branco. Envie teus melhores filhos. Vão, condene seus filhos ao exílio. Esse poema é muito forte, tá vendo? Então, pegar o fardo do homem branco e para isso você envia seus melhores filhos para servir aos seus cativos. Nossa, cativeiro quer dizer preso. Para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, ou seja, chamando de selvagem. Seus cativos, servos obstinados, ou seja, eles, além de ser servo, ainda gosta de ser servos. Metade demônio, metade criança, ou seja, coloca o nativo como aquele que está entre a inocência e aquele que está entre o demônio. Tomai o fardo do homem branco, continua pacientemente, encubra-se o terror ameaçador e veja o espetáculo do orgulho, pela fala suave e simples, explicando centenas de vezes, procura outro lucro e outro ganho do trabalho. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz. Nós temos o tempo selvagem. Enche a boca dos famintos e proclama das doenças o cessar. E quando seu objetivo estiver perto, o fim que todos procuram, olha a indolência e loucura pagã. Pagã, isso daqui que não... Isso é uma missão, eles estão levando a palavra de Deus para esse povo que não tem Deus. Por isso que eles são... É uma loucura pagã. Levando sua esperança ao chão. Tomar o fardo do homem branco, sem a mão de ferro dos reis, mas sim servir e limpar. A história dos comuns. As portas que não deves entrar. As estradas que não deve passar. Vá, construa-as com a sua vida e marque-as com a sua morte. Olha que coisa mais horrenda. Então, quer dizer assim, as portas que não deves entrar, quer dizer, o cara vai construir e não vai poder entrar. As estradas que não deve passar, quer dizer, vai fazer, quase morrer e depois não deve passar pelas estradas. Vá, construa-as com sua vida e marque-as com sua morte. Por quê? Porque muitos vão morrer nesse processo. Então, esse é o fardo do homem branco. O homem branco dizendo: olha, tudo isso que eu estou fazendo, tudo isso que eu estou fazendo é para o seu bem. Estou te matando, estou te roubando, estou te torturando, mas é para o seu bem. Por isso, o fardo do homem branco é para ele se tornar alguém melhor. Não tem aquela pessoa que, quando está dizendo bem assim, a pessoa maltrata a outra, bate na outra e depois fala: eu te amo. Por isso que eu faço isso com você, porque eu me preocupo com você. Eu quero que você se torne alguém melhor. Então, tomai o fardo do homem branco. Repare, então, é esse processo de exploração, esse processo de brutalidade, esse processo de selvageria, esse processo de holocausto e de dizimação da população nativa, ou seja, nativa que nasceu naquele local, que é retratado
no filme Tarzan. Só que tudo isso é deixado de lado e é colocado no centro aquela reprodução água com açúcar que eu falei com vocês. Beleza? Ok, vamos lá. Aqui é uma foto da Polícia Pública de Leopoldo II explorando os nativos para que eles matem os elefantes e peguem o marfim. E aí é o marfim para fazer dominó, para fazer pente, enfim, fazer uma série de coisas. Olha o que tinha que fazer, matar o elefante. Certo. E aqui, falar um pouquinho sobre a questão da borracha. Nesse período, vamos lá. Nesse período começa a ter, o que nós vamos chamar aqui de Segunda Revolução Industrial. Então, vai ter ali o carro que vai começar a surgir. Para isso, você precisa de pneus. Para ter pneus, vai precisar de borracha. Para ter borracha, você vai estar em onde? No Congo. Então, começa a ter tortura para que eles venham a atingir um percentual e, ao atingir esse percentual, eles possam não ter as mãos decepadas. Qual é o problema? Geralmente não atingir percentual. E com isso, muitos tinham suas mãos, pés decepados, porque não conseguiu atingir a quantidade que foi solicitada para levar para a Europa. Aqui, para você ter ideia, nessa foto aparece um pai com a mão e o pé decepados da sua filha de 5 anos. Então, para obter a borracha, olha o que se fazia. Então, se ele não atingiu a quantidade, foi lá e cortaram o pé e a mão da filha dele. Que é o marfim, como eu já comentei para vocês. E é interessante que o marfim ele vai fazer vários produtos de luxo para a época, inclusive peças de arte e joias para os povos europeus, e por isso que tinha essa extração do marfim. Outra prática que acontecia era o seguinte. Deixa eu explicar a primeira foto, depois eu falo sobre a prática. Geralmente existia, vou chamar aqui de tribos, mas se compreende que é apenas questões didáticas. Mal abre aspas, coloca tribos e fecha aspas. Que eram inimigas uma da outra. Então os europeus souberam explorar muito isso. E com isso, o que se fazia? Quando tinha que matar alguém, tinha que matar só com uma bala. E ao matar só com uma bala, para provar que você matou, você tinha que trazer a mão, o pé, ou seja, esquartejar, provando que aquela pessoa morreu. Ou seja, mesmo se ela ficasse viva, poderia morrer por hemorragia, e mesmo se ela ficasse viva, ficaria sem o pé, ou sem a mão, ou os dois. Então, praticamente, não ia ter como sobreviver durante muito tempo. E aí, eles estão segurando mãos que foram amputadas. Lembrando que, ao amputar essas mãos, eles tiravam fotos provando que foram lá e mataram com uma única bala a pessoa. E ao lado vocês têm aí os europeus. É horrível, é horrível, é horrível, é horrível. Uma aula que a gente gostaria que não tivesse ocorrido na história. Certo, então é isso. Aqui é um momento em que eles estão amarrados pelo pescoço, juntos, e estão tomando conta para que eles não possam fugir. Mas lembrando que se eles não pegarem
a quantidade necessária, pode ter a mão, o pé amputado, pode ter a mulher violentada, pode ter a filha com o pé e mão amputado. Enfim, o processo era brutal, brutal, brutal. Que é um europeu tirando foto com o marfim, que vai ser levado para a Europa. Aqui é a foto do que se fazia depois que pegava a borracha. E essa borracha ia para o continente europeu, uma parcela para poder virar os pneus dos carros. E aqui, do lado esquerdo da sua tela, você tem a estação da borracha. E do lado direito, você tem uma adolescente e uma criança que tiveram a mão direita decepada, porque provavelmente não atingiu a cota que foi estipulada pelos soldados do rei Leopoldo. Essa imagem mostra uma cena de tortura, por conta justamente que não consegue alcançar. Além disso, você tem ali mais à frente mulheres que estão amarradas, veja, com as mãos para trás. Também as pessoas assistindo e os europeus ali em pé no centro, olhando para a imagem da tortura, porque também apanhava-se muito quando não conseguia atingir a quantidade. Aqui outra foto que está batendo com um chicote na pessoa. Então, assim, estima-se que assim, os números não são muito precisos. Os números não são muito precisos. Então, assim, você tem estimativas de quantas pessoas morreram no Congo, mas sabe-se que praticamente metade da população do Congo foi dizimada. Então, aqui, nós vamos ter a estimativa de que 10 milhões a 15 milhões, alguns chegam a falar 20 milhões de pessoas tenham morrido durante o período em que o Congo foi propriedade pessoal de Leopoldo II. Esse período ele vai de 1885 a 1908. A maioria dessas mortes ocorreu devido ao trabalho forçado, à violência, fome e doenças, espalhadas pelas condições precárias nas quais a população congolesa vivia sob o regime de Leopoldo II. Então, essas mortes elas foram causadas por uma série de fatores, inclusive trabalho forçado, violência e repressão, doenças, fome e privação. Então, vamos falar aqui sobre trabalho forçado. Então, os congoleses foram forçados a trabalhar na estação de borracha, e não só borracha, mas também marfim, e muitas vezes em condições desumanas, sem descansos adequados, sob a vigilância de soldados da força pública, que impunham punições severas, incluindo mutilação e assassinato. Inclusive, também aparece aqui mais violência sexual contra as mulheres, violência sexual contra praticamente adolescentes ou, sei lá, aquelas jovens que estão ali passando do período deixando de ser criança, entrando na adolescência. Então, alguns chegam a sequestrar a mulher e depois, se ele não conseguir atingir a cota, acabam violentando. Então, violência e repressão. Para manter o controle sobre a população, os soldados da força pública eram instruídos a usar a violência extrema. Quem não cumprisse as exigências de produção de borracha ou que desobedecesse aos colonizadores poderia ser morto, mutilado ou punido de maneira brutal. E eles tinham cuidado de matar apenas com uma bala. Você vê como é que esse povo, apesar de tirar milhões, era miserável.
Doenças. Então, você tem várias doenças, como a febre amarela, a malária e outras doenças tropicais, que se espalharam rapidamente devido às condições de vida extremamente precárias, além do trabalho forçado nas florestas densas e nas margens de rios. Lógico, se você tem um território tão inóspito assim, vai faltar comida. Então, começa a ter fome e privação. O sistema de exploração também causou uma grave crise alimentar, já que os recursos do Congo eram direcionados para a extração e os ambientes locais eram obrigados a entregar seus produtos sem receber nada em troca, o que resultou em fome generalizada. Aqui, uma foto da Ana, junto com crianças, lá no Congo. Aqui é uma imagem do processo de colonização brutal que foi feito e o trabalho forçado dos congoleses. Como é que fica isso no filme? O filme retrata isso? Vocês viram que o processo, até que eu não mostrei tudo não, mas vocês viram que o processo é um processo brutal, não é uma coisa romântica, como aparece lá no filme do Tarzan. É um processo brutal. O filme retrata isso? Parcialmente sim, só que bem ali no fundo, não dá nem para você perceber que você está nesse território que eu mostrei para vocês e na época que eu falei para vocês, inclusive o próprio nome do rei Leopoldo II é citado. Depois vou entrar um pouquinho mais nessa questão depois, tá? Certo, mas vamos lá. Então, assim, um dos momentos é a questão da Revolução Industrial, que é simbolizada por essa máquina a vapor, lembrando que se eles estão extraindo borracha, eles já estão aí na segunda revolução industrial, e a máquina a vapor a gente pode colocar como símbolo da primeira revolução industrial. Então, que aponta mais uma vez uma leitura de que a África é atrasada e tem uma dependência tecnológica dos países europeus. Aqui é uma cena em que eles entram numa espécie de aldeia e, como eles estão ali, eles precisam sair, eles vão lá e queimam toda a aldeia, levando, lógico, eles precisam encontrar o Tarzan. Só que nesse processo fica explícito o quê? Fica explícito a questão da violência, fica explícito a questão da falta do, não é da falta, mas da violência do europeu desproporcional com as populações nativas. Aqui é outro momento em que eles colocam as mulheres e homens de joelhos, todos eles armados. Tem um momento no filme, que é mais ou menos 26 minutos e alguma coisa, que eles, e aí eu falo Tarzan, vai atravessar o vagão do trem e mostra populações congolesas que estão presas ali no vagão do trem. E aqui é outra imagem também tratando desse vagão do trem. E aí é preciso que fique evidente que isso aqui é uma ponta da ponta da ponta do iceberg do que realmente acontecia lá com o rei Leopoldo. Aqui são os materiais de marfim que eles precisavam para poder levar para a Europa, sendo mostrado aí na locomotiva. Aqui são pessoas trabalhando, porque além da borracha, tinha outros minérios, tinha outras riquezas também no Congo. Aqui é a Ana junto com as crianças. Eu queria terminar essa aula. Deixa eu só voltar aqui, quero falar com vocês. Queria terminar essa aula, mesmo sabendo que vocês viram aí que como é que é, né? Um estado de tristeza profunda ao ver as pessoas sendo brutalmente
violentadas, seja no seu campo psicológico, seja no seu campo biológico, seja no seu campo, enfim, uma violência muito grande. Mas eu queria terminar com otimismo. Então, eu vou pegar o pensador Bertolt Brecht e vou ler um poema para vocês, certo? Para que a gente não se conforme com essas coisas. Vamos aqui. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam, isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca, isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Então, eu penso que a grande mensagem de Bertolt Brecht é que a gente não fique fixado na natureza no sentido de algo imutável. Nós temos que lutar e acreditar que as coisas podem ser modificadas. Ok? Então é isso. Forte abraço a todos e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que que essa aula esteja dentro dos padrões que a gente costuma fazer. A gente tem tentado fazer o melhor para vocês. Então, diante disso, eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e até a próxima.